Bem-vindo ao Literatura Digital. Como fazer amigos e influenciar pessoas teve a sua primeira edição em 1937 e ainda hoje é um dos livros mais vendidos do mundo. O sucesso dessa obra se deve ao fato dela tocar num ponto crucial para o convívio social, abordando as melhores formas de se relacionar com outras pessoas. Se inscreva no canal para continuar recebendo os melhores resumos de livro e aproveite o vídeo. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Dale Carnegie. Técnicas fundamentais para lidar com pessoas. Se você quer colher mel, não derrube a colmeia. É algo básico na natureza humana negar ou rejeitar críticas e justificar ações com outras pessoas. Al Capone dizia: "Eu gastei os melhores anos da minha vida dando às pessoas prazer, ajudando-as a ter bons momentos, e tudo o que consegui foi abuso e virar um homem procurado." Se mesmo o mais notório gangster americano de todos os tempos enxergava a si mesmo sob essa luz, não é possível que o ser humano médio seja também propenso a aceitar críticas. Tomando o conselho de Benjamin Franklin, eu não falarei mal de ninguém e falarei tudo de bom que sei sobre todos. O grande segredo de lidar com pessoas. Das necessidades básicas humanas, dizia Carnegie, o desejo de ser importante, grande, é a mais difícil de alcançar. Se você diz o que é capaz de fazer para tornar-se importante, isso me dirá quem é você. Isso determina seu caráter. Se você é capaz de conceder ao próximo esse senso de importância, você terá aí a chave para lidar com pessoas. Como dizia Charles Schwab, eu considero que minha habilidade de causar entusiasmo nas pessoas é o maior ativo que eu possuo, e a maneira de desenvolver o melhor nos homens é a apreciação e o encorajamento. Nossa resposta natural é criticar aquilo que não gostamos e permanecer em silêncio sobre aquilo que gostamos. Se você acha difícil demonstrar apreciação pelas pessoas, ou certas pessoas, tome o conselho de Waldo Emerson. Todo homem que conheci é melhor do que eu em algo. E nisso eu podia aprender com eles. Toda pessoa no mundo sabe algo que não sabemos. Portanto, busque aprender isso nas interações e você tornará essa pessoa importante. Isto não é uma sugestão para elogios desmedidos. Ao contrário, o autor defende que você esteja alerta em relação a oportunidades de demonstrar apreciação de forma sincera quando alguém faz algo positivo. Aquele que sabe fazer tem o mundo inteiro consigo e aquele que não sabe caminha sozinho. Quando você vai pescar, você não coloca morangos no anzol como isca. Você usa aquilo que os peixes preferem, minhocas. Ainda assim, ao interagir com outras pessoas, nós sempre barganhamos dentro daquilo que nós preferimos, o que é uma perda total de tempo e esforço. Ao invés disso, devemos sempre nos perguntar a respeito do que a outra pessoa prefere ou quer e apresentar os argumentos dentro desse espectro. Dizer a elas o que elas querem ouvir. Henry Ford dizia que se há um grande segredo para o sucesso, ele reside na habilidade de conseguir o ponto de vista de outras pessoas e em ver as coisas sob um ângulo parecido com o delas. Mais recentemente, muitos livros vêm ressaltando a importância do incentivo, de autores como Stephen Levitt ou o livro Freakonomics, de Stephen Dubner. Pode soar óbvio, mas a maioria das pessoas persiste em suas interações no ato de defender e validar seus desejos e necessidades próprios. Assim sendo, coloca o autor, o raro indivíduo que tenta servir ao próximo possui enorme vantagem. Ele quase não tem concorrência. 6 maneiras de fazer com que as pessoas gostem de você. Faça isso e será bem-vindo em qualquer lugar. O primeiro modo de fazer com que as pessoas gostem de você é simples. Mostre-se interessado. Uma aplicação simples sugerida pelo autor é marcar ou lembrar do aniversário das pessoas. Hoje em dia temos formas digitais de fazer isso, o que torna o ato de lembrar do aniversário um dia antes mais significativo se a cultura local permitir isso. As pessoas gostam de ser lembradas, admiradas e buscadas quando se precisa de ajuda. Desse modo, se você precisa de algo de alguém, diga a essa pessoa que ela é a única que poderá ajudá-lo. Peça a ela exatamente aquilo que quer e torne possível a ela fazer isso por você. O autor conta várias histórias sobre pessoas que genuinamente se interessaram pelos demais, muito embora esse interesse estivesse remotamente relacionado àquilo que elas mesmas queriam. Você irá perceber que quando demonstra interesse pelas pessoas, elas geralmente dão a você aquilo que quer, muitas vezes mesmo sem que você o peça.
Chame isso de karma ou colheita, se o vê desse modo. Mas a verdade fundamental é que você consegue muito mais interessando-se pelas pessoas e dando a elas o que elas querem, e isso lhe dá acesso a uma das melhores técnicas de vendas no mundo. Se você não fizer isso, estará em apuros. Jim Farley foi criado por uma mãe solteira perto da virada do século XIX, começando como pedreiro aos 10 anos de idade e nunca tendo muita educação. Ele terminou sendo Postmaster General of the United States, presidente do Comitê Democrático Nacional e responsável por colocar Franklin Delano Roosevelt na Casa Branca. O segredo de Farley era o fato dele poder chamar mais de 50 mil pessoas pelo primeiro nome. Cada vez que ele conhecia alguém, perguntava seu nome, tamanho da família, profissão, tendências políticas e criava um modelo mental disso. Travis Bradbury recomenda algo similar no capítulo 7 do livro Inteligência Emocional 2.0. Use e lembre-se do primeiro nome das pessoas, e elas automaticamente gostarão de você. Uma maneira fácil de ter um bom papo. Para colocar de modo simples, rapidamente encontre os interesses da outra pessoa, encoraje-as a falar sobre eles e mande ver. As pessoas estão geralmente muito mais interessadas naquilo que já tem interesse do que em ouvir você. A maioria das pessoas começa um papo tentando achar pontos em comum, mas se você foca no que a outra pessoa se interessa, isso acaba sendo um modo simples de conseguir atenção, e nesse momento as pessoas o considerarão bom de papo. Você nem precisa dizer, na verdade, muita coisa. É surpreendentemente fácil evitar uma conversa exaltada. Novamente, apenas cale-se. Tudo o que você tem de fazer é ouvir o outro, até que essa pessoa conte toda a sua história e se dê por satisfeita. Nesse meio tempo, você pode abordar o problema de seu ponto de vista, o que geralmente leva a uma mudança de assunto e a uma resolução mais rápida do conflito. Como interessar pessoas? Quando Ted Roosevelt tinha seu cronograma feito para encontrar pessoas no dia seguinte, ele sentava-se e lia assuntos que interessassem a essas pessoas. Gaste sua energia para encontrar a paixão das outras pessoas, não preparando seu próprio discurso, e comece o assunto com esse tema, ao invés de ir direto ao ponto da reunião ou conversa. Muitos de cultura oriental cometem tal erro, indo direto ao ponto e parecendo orientados a resultados, mas sendo pouco eficientes. Você terá muito mais frutos agindo desse modo. Como fazer as pessoas gostarem de você instantaneamente? Sempre que reunir-se com alguém, por mais rápido que seja, pergunte a si mesmo: o que há nessa pessoa que eu possa admirar de forma honesta? Todos querem aprovação e sentir-se importantes, e não custa tanto a você entregar isso às pessoas. Pratique isso com todos que conhecer, desde atendentes em correios até sócios e parceiros. Faça disso um hábito e, junto com outras práticas aqui listadas, você irá melhorar muito seus relacionamentos. 12 maneiras de atrair pessoas para o seu modo de pensar. Você não pode ganhar uma discussão. Mesmo que você derrube seu oponente com seu incrível conhecimento, ele ainda assim irá abandonar a discussão com ressentimento, e você perderá de qualquer modo. Simplesmente não vale a pena discutir. Abraham Lincoln dizia que nenhum homem decidido a conseguir o melhor de si perde seu tempo com disputas pessoais. O autor novamente vê as coisas por meio de sua ótica de dar importância às pessoas. Se você briga com alguém, essa pessoa pode ter seu senso de importância ofendido e usar isso para bloquear você. Se você reconhece sua importância, o ego dessa pessoa pode respirar e você encontra assim um modo simpático de vender sua causa. Um modo certeiro de fazer inimigos e como evitá-lo. Em uma veia similar, você nunca deve perder tempo provando que as pessoas estão erradas. Em primeiro lugar, tenha alguma humildade. Todos nós somos influenciados de forma cognitiva e mesmo o mais ferrenho estudante de psicologia cai nas armadilhas da mente humana de forma diária. Se estiver errado, admita. E o faça rapidamente, abertamente e com entusiasmo. Novamente, o autor traz o conceito de dar importância. Quando você condena a si mesmo, a única opção para a outra parte é usar de sua autoestima para defender você. Mesmo quando os interesses do outro são claramente contrários aos seus, admitir erros é uma arma muito importante. Você pode querer ver o quanto isso é importante, então leia o artigo de James Altucher, Como Conseguir um MBA Estudando Eminem. A estrada para a razão do homem. Se você responde ódio com ódio, você nunca convencerá o outro de que tem razão. Se ao invés disso você demonstrar amizade, simpatia e admiração, você poderá tornar a raiva algo em seu favor. O segredo de Sócrates.
Nunca comece um papo indo direto aos pontos nos quais a sua opinião difere daquela da outra pessoa. Ao invés disso, comece de forma diligente e continuada, enfatizando as coisas nas quais vocês concordam. Fique lembrando as partes envolvidas de que, embora possam elas discordar em alguns pontos, todos buscam a mesma solução. Um bom influenciador de pessoas tem a capacidade de identificar a solução que todos buscam. O resultado desse método é o consentimento da outra parte, em qualquer que seja o assunto. O orgulho das pessoas e de sua personalidade as obriga a permanecer fiéis e consistentes consigo mesmas. Assim sendo, comece você dizendo sim ou não, o resultado será igual. O sim e o não são mais do que palavras, são respostas. E se você tenta modificar uma resposta pronta, terá de ir contra tudo que levou até ela. Isso pode ser uma tarefa impossível, então é melhor colocar as coisas na mesa antes de ir adiante. Consiga que a outra pessoa diga um sim antes de tudo mais que possa ocorrer. Uma válvula segura para lidar com reclamações. Deixe as pessoas falarem. Quando alguém tiver uma reclamação, deixe que extravase. Quando você for a uma entrevista, não fale de si mesmo. Pergunte algo sobre o entrevistador e deixe que ele mesmo fale. Como conseguir cooperação? Nunca deve haver uma situação na qual você tenha de exigir crédito por uma ideia. Deixe que a outra parte exija-o e você terá muito mais chances de conseguir cooperação. Quando você precisa de algo, não fale sobre aquilo que você precisa. Apresente a ideia para outra pessoa como uma simples informação disponível e deixe que a ideia venha dali. Uma fórmula que fará milagres por você. Há sempre uma razão pela qual uma pessoa pensa de um modo e age de outro. Deixe de lado o ato de julgar o quanto as pessoas estão certas ou erradas e, ao invés disso, corra atrás dessa razão. Você encontrará nela a chave para desvendar personalidades. O autor diz que, caso você não consiga nada mais com o livro, que ao menos comece a tentar ver de forma honesta o ponto de vista dos outros. Não opiniões, mas o porquê dessas opiniões. O que todo mundo quer. Carnegie passa então uma frase mágica. Eu não o culpo por se sentir desse modo. Se eu fosse você, sem dúvida me sentiria assim. Sinta-se livre para atualizar tal frase para o século XXI, mas o ponto aqui é reconhecer de forma verdadeira que você tem a mesma perspectiva da outra pessoa e que agiria do mesmo modo se tivesse o temperamento dela ou suas experiências. Junto a muitos outros, Stephen Covey discorda desse ponto em seu livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, bem como Charles Duhigg em seu livro O Poder do Hábito, mas o aspecto abordado por Carnegie é certamente válido. Embora possamos argumentar sobre o papel do ambiente e escolhas pessoais, é igualmente importante reconhecer a validade das emoções e opiniões das pessoas, tornando-as válidas conforme as circunstâncias. Um apelo que todos apreciam. J.P. Morgan uma vez afirmou que as pessoas geralmente têm 2 razões para fazer qualquer coisa, uma que soa bem e outra real. Apelar para os motivos nobres das pessoas é uma forma de dar a elas uma boa razão. Fale e haja de um modo que pressuponha o melhor delas. Os filmes fazem, a rádio faz, por que você não o faz? Meramente propagar uma verdade não é suficiente. A verdade tem de ser colocada de modo vívido, interessante e dramático. A demonstração é muito mais memorável que a palavra, então mostre às pessoas suas ideias ao invés de apenas enumerá-las. Quando nada mais funcionar, tente isto. Charles Schwab uma vez teve um gerente de fábrica, o qual não conseguia fazer com que operários atingissem sua cota. O gerente tinha tentado de tudo, sem sucesso. Schwab simplesmente perguntou sobre os números de determinado turno diário e o gerente o escreveu em giz no chão. Quando o turno da noite iniciou os trabalhos, perguntaram todos o que significava o número e então trabalharam para atingir um número maior do que o turno diário. Sem querer ficar para trás, o turno diário produziu ainda um item a mais, e isso foi ocorrendo até que a fábrica se tornasse a mais produtiva da empresa. O princípio aqui não é colocar pessoas umas contra as outras, mas sim buscar excelência. O amor pelo jogo e a chance de provar o melhor de si são os maiores motivadores. Então, introduza alguma competição quando quiser inspirar os outros. 9 maneiras de mudar as pessoas sem causar raiva ou ressentimento. Se você precisa apontar falhas, eis um bom modo de começar. Antes de apontar as falhas das outras pessoas, comece com um elogio honesto sobre algo que tenham alcançado ou corrigido. Após fazer isso, você poderá apontar os aspectos a melhorar ou corrigir. Como criticar e não ser odiado por isso.
Quando o presidente da loja de departamentos Wanamaker, John Wanamaker, estava em uma de suas rondas diárias, percebeu um consumidor esperando no balcão sem atendimento, uma vez que o staff da loja estava conversando e rindo do outro lado do balcão. Wanamaker foi para trás do balcão, atendeu ele mesmo o cliente e deu o pacote à equipe para embrulho, seguindo adiante. Sem dizer uma palavra sequer, ele claramente comunicou o problema à equipe e o que esperava dela. Quando tiver de criticar, encontre um modo indireto de fazê-lo. Fale sobre os seus erros primeiro. A crítica é muito fácil quando a outra pessoa expõe de início suas próprias falhas. Quando você tiver de apelar à crítica direta, primeiro deve mencionar falhas suas semelhantes ou deficiências suas em outras áreas. Bem, sou péssimo em A e não poderia fazer B, mas uma coisa que eu sei fazer é... Ninguém gosta de receber ordens. Fazer perguntas ao invés de dar ordens diretas. Assim, você permite às pessoas preservarem seu próprio senso de importância. Como Charles Duhigg aponta em seu livro O Poder do Hábito, a eficiência de alguém é diminuída quando ela recebe ordens ao invés de compreender o propósito daquilo que tem de fazer. Deixe que os outros poupem a si mesmos. A General Electric uma vez teve de substituir o comando de um de seus departamentos, um gênio em eletricidade que não servia para ser líder de departamento. Ao invés de demovê-lo, a GE o colocou sobre um novo título de engenheiro consultor para toda a companhia. Geralmente não gastamos tempo pensando sobre como ajudar os outros a salvar a si mesmo, mas se o fizermos, veremos que geralmente não é preciso tanto esforço. Como impulsionar o homem em direção ao sucesso? Você conseguirá resultados muito melhores valorizando pessoas em relação a pequenas conquistas e melhorias do que criticando-as quando não conseguem algo. Dê nomes pomposos. Uma verdade sobre a natureza humana é o fato de que o homem sempre viverá em função de reputações que sejam atribuídas a ele. Diga a uma pessoa que você acha ou ouviu que ela é honesta, ou dedicada, ou que possua qualquer outra virtude, e elas geralmente irão viver em função disso, mesmo que suas ações anteriores provem o contrário. Faça com que erros pareçam ser fáceis de corrigir. O autor fala sobre como, em certa vez, recusou-se a jogar bridge com um amigo, dizendo que o jogo era demasiado complicado para ele. O amigo argumentou que não havia qualquer truque ali e que não era necessário nada além de memória e capacidade de julgamento. Dizendo às pessoas que determinada meta é fácil ou que erros são fáceis de corrigir, você cria nelas um sentimento de confiança para atingir tal meta ou corrigir uma falha. Faça com que as pessoas gostem de fazer o que você quer. A chave para tornar as pessoas gratas por fazerem o que você quer, novamente, é fazer com que se sintam importantes. Dê a elas reconhecimento, como sendo as melhores para o trabalho, ou crie sensação de autoridade nelas, e elas irão engajar-se naquilo que pediu a elas que fizessem. Quando Napoleão Bonaparte criou a Legião de Honra, deu a seus soldados 1.500 medalhas, nomeando 18 de seus generais como marechais da França e crivou suas tropas como sendo o grande exército. Quando criticado por ter dado brinquedos às tropas, disse que os homens são governados pelos brinquedos. Conclusão. Ao mesmo tempo em que há muito material brilhante nesse livro, a maioria de seu conteúdo se refere ao senso comum. A maioria dos conceitos são simplesmente uma repetição da máxima de seja simpático com as pessoas ao invés de criticá-las. O valor do livro reside tanto na lembrança desse fato quanto no modo de fazê-lo e nas ilustrações que mostram as nuances da simpatia com os outros. Carnegie defende uma abordagem das relações humanas que é analítica e proativa, dando um passo além em relação aos requisitos de civilidade, pensando um passo adiante das outras pessoas. Isso parece simples, mas exatamente por isso as relações eficazes simplesmente advêm da habilidade de colocar o próximo em primeiro lugar. Este livro traz lembranças e insights sobre como praticar isso no dia a dia, e é por isso que ganhou reputação como sendo um dos mais úteis na área das relações em todos os tempos. Nota final. É interessante voltar no tempo e comparar os pontos e perspectivas do autor com o livro As 48 Lições do Poder. Os dois livros abordam aspectos radicalmente diferentes, mas têm muitos pontos em comum. Combinar os dois é uma boa forma de compreender o que cada um deles tem a dizer. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e escreva nos comentários qual livro você gostaria que eu trouxesse aqui. Te vejo no próximo vídeo.